SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, entrevista e seleção musical em clima junino. Quinta, Amplitude 88 e Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia e Na Hora da Sesta. Em julho, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Cícero, antes de a gente terminar, vamos pro Cordel de Olinda? Eu como sou olindense, eu assisti muitos entardeceres em Olinda e eu fiz o poema Quando Olinda Anoitece, que diz: no poente aquarela, o sol baixa o fogaréu, Olinda muda de céu pro jantar à luz de vela, no sobrado a janela, a donzela aparece e a sombra da noite cresce. Reina a paz e a nostalgia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Com o etéreo das almas o sereno se perfuma, é verão, não reina bruma, as palmeiras bailam calmas, ninam tranquilas as palmas, a euforia amanhece, o cristão faz uma prece, roga a Ave Maria, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Esvoaçam andorinhas, a coruja pia e rasga, a comoção quase engasga, pirilampos são luzinhas, quem sabe, fadas madrinhas que o momento merece, pelo tanto que internece, quando a noite se anuncia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Os saguis pegam abrigos lá no sítio dos manguinhos, pássaros voltam ao ninho no paraíso amigo, tudo é belo e antigo, mais belo do que parece, quando a mata escurece, escondendo a fantasia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. O Irapuru vem baixinho na voz de um seresteiro, no alto atrás do mosteiro a lua abre caminho, o chão prateia todinho, a paisagem entontece, nem de lampião carece, no langor da sinfonia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Faz-se ouvir do convento o canto gregoriano, o ar tem cheiro praiano, sugere acalantamento, quase para o mar e vento, quando a noite se oferece, o sino toca, agradece, foi-se embora mais um dia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Viva Olinda! Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Cuscuz com Quê? Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Eu sou Henrique Jonatas e junto com Marcela Dourado, estudantes de jornalismo da UFPE, estarei com vocês ao vivo com a edição do Cuscuz com Quê desta terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Não é isso, Marcela? É isso mesmo, Henrique. E você que nos ouve pela FM, pode também nos acompanhar através do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você rapidinho nos encontra e pode nos assistir através da web. Interaja com a gente usando nossas redes sociais. Lá no Facebook estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por falar em YouTube, todas as edições do Cuscuz com Quê estão lá para você assistir. Na semana passada nós tivemos uma conversa super descontraída também com a cordelista Suzana Moraes e você pode acompanhar esse programa logo após as nossas transmissões de hoje. Após transmissões, na passada do nosso canal no YouTube, confira.
Por enquanto, vá preparando a massa do seu cuscuz, que o programa de hoje está só começando. Todas as terças você fica com a gente, sempre às 12 horas, com o Cuscuz com o Quê, com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. Hoje nós estamos recebendo o cordelista Ismael Gaião para falarmos do nosso Nordeste e sobre sua carreira. Seja bem-vindo à Rádio Paulo Freire. É muito bom tê-lo conosco. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre o nosso trabalho. Muito bom. Coisa muito boa tá prevista para esse programa. Sim. E você que nos acompanha especialmente pelo Facebook, siga conosco mandando o seu comentário, curtindo e compartilhando. Fique com a gente. Para começar, como é escrito então a sua vida? Cordel? O cordel, escrito cordel. Uma coisa interessante do cordel é que muita gente fala quando fala sobre cordel e diz que o cordel, no passado, ele foi jornal. Sim. E que o cordel fez muita gente aprender a ler. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho isso dentro de casa. Eu sou cordelista porque meu pai era fã de cordel, fã do repente. E meu pai, quando criança, ele morava no interior, num sítio, e as pessoas tinham dificuldades para ler, muitos não frequentavam a escola, e ele passou a ler cordel. Por ler cordel, ele aprendeu a ler mais rápido do que os colegas. E ele comprava cordel na feira para ler para os vizinhos. À noite ou no final de semana, os vizinhos se juntavam, os que não sabiam ler, e pedia para ele ler cordel. E aí essa história realmente aconteceu com muita gente que passou a ler através do cordel. E eu tive essa influência muito grande do meu pai, assistindo cantorias de viola, vendo os cordéis que ele declamava. Ele declamava muitas loas. Quando ele ia tomar uma com os amigos, ele sempre ia tomar lá para de cana, ele dizia uma loa. E eu achava aquilo interessante, só não entendia o que era aquilo ali. Depois eu fui descobrindo que aquilo era poesia que ele trazia do cordel. E aí me senti essa vontade de escrever cordel. Aí fui estudar o cordel. Tive a felicidade de conviver, como ainda hoje convivo, com um dos maiores cordelistas do mundo, não só do Brasil, que é o poeta José Costa Leite, que é paraibano, mas mora na minha terra há mais de 50 anos. Hoje está com 95 anos de idade. E eu procurei Costa Leite para ele me ajudar a aprender a fazer cordel. E o primeiro cordel que eu fiz foi em homenagem ao meu pai, que eu conto a história da vida dele, que o nome dele o apelido era Joca Galego. Ele tinha uma mercearia. E eu escrevi o cordel A Venda de Joca Galego, contando toda a história da vida dele. Foi o meu primeiro cordel escrito, mas não foi o primeiro publicado. O primeiro publicado foi o Colorido de Cole, que a Globo nunca mostrou, em 1989. Então este ano eu tenho a felicidade de completar 30 anos de cordel. E estou com um livro já pronto, tentando publicar, que chama-se Antologia Poética 30 anos de Cordel, onde eu publico 50 cordéis de minha autoria, alguns em parceria. E foi assim que eu aprendi a gostar de cordel, e a estudar e tentar fazer o mais correto possível. Muito bem. O seu pai é de qual interior? De Condado. Condado. Da minha terra. Eu costumo dizer assim: eu nasci na cidade de Condado. Sou matuto, pois sou da Mata Norte. Declamar poesia é meu esporte, e a caneta é inchada em meu roçado. Se algum dia você for perguntado se conhece esse tal de Ismael, não responda que seja um menestrel, mas um cabra esquisito e sem juízo, que é maluco por verso de improviso, por sonetos e folhetos de cordel. Aí tá certo. Marcela? E qual a importância da truca na sua vida? Do cordel na sua vida? Qual a importância? Na minha vida? Aí é uma importância muito grande. Para mim o cordel chega a ser tão importante quanto a minha profissão. Uhum. Porque eu vivo da minha profissão, mas o cordel me dá muito prazer e me dá assim, a satisfação de ser considerado até como escritor. Hoje eu tenho a satisfação também de fazer parte da diretoria da UBE, União Brasileira de Escritores. Como fui membro da Unicordel, que existiu até 2010, se não me engano, uma união de cordelistas de Pernambuco que funcionava aqui no Recife, e que a gente tinha mais de 50 cordelistas integrando a Unicordel. Uma delas, a nossa amiga Suzana Moraes, o meu amigo Alan Salles, que já passaram por aqui. Sim. Suzana Moraes foi minha parceira em diversos recitais, em universidades, em escolas, em praça pública, em bares. Então, o cordel para mim trouxe uma coisa muito boa, que eu passei a ser conhecido
como poeta através do cordel, né? E tive a felicidade de chegar até a ganhar prêmios. Em 2009, eu participei, por influência de alguns colegas da União Cordel, com o meu poema Menino de Rua, eu participei do concurso Recitata, organizado pela Fundação de Cultura da Cidade do Recife, e ganhei o primeiro lugar como no júri popular e o quarto lugar no júri técnico, declamando meu poema Menino de Rua. Então, essa é uma das coisas que o cordel me deu, satisfação enorme, inclusive para declamar em São Paulo, para declamar em diversos interiores de Pernambuco. Não ganho dinheiro com cordel, eu gasto com cordel, mas eu tenho muito prazer em ir para as salas de aula. Pernambuco, eu já fui para muitos interiores, muitas cidades, convidado pelas escolas públicas e particulares para dar palestra sobre cordel, para declamar poesia, e isso para mim é uma satisfação enorme. Eu acho que a plateia do Cuscuz com Queijo já sabe qual é a pergunta que eu vou fazer aqui. O senhor falou que vai para interior, aí eu tenho que puxar uma brasa para minha sardinha e perguntar se o senhor já esteve em Surubim. Infelizmente não, estive bem pertinho, em Limoeiro. Ah, esteve perto mesmo. É verdade. Em Limoeiro eu já participei de diversos recitais lá, inclusive com um parceiro meu que é de Limoeiro, repentista, Sérgio Ricardo, muito bom repentista, e escreveu comigo o cordel Bolsonaro, a besta fera, que Padre Cícero dizia. Então eu participei de diversos recitais lá em Limoeiro, aliás, em Limoeiro mesmo, com Sérgio Ricardo e outros cordelistas de lá. Mas em Surubim eu não fui. Não chegou não. Mas conheço uma cordelista de Surubim. Olha, quem? Fátima Almeida. Eita, chegou perto. Chegou perto, olha. Eu tenho a minha mãe, Fátima Gomes, ela até já está ao vivo, aqui já está acompanhando a gente na live. Aí, Fátima, você conhece essa cordelista, Fátima Almeida, é? Fátima Almeida. Ela é de Surubim. É de Surubim. Quem sabe a gente pode trazer ela aqui um dia, né? Pois é. Fátima, fica aí o convite para as duas Fátimas, né? Quem sabe traz as duas Fátimas um dia, né? Quem sabe? Grande cordelista Fátima Almeida, inclusive faz parte também da UBE com a gente. Faz parte da diretoria também da UBE. Coisa boa. Eu vou procurar conhecer essa Fátima em Surubim. Ismael, você nasceu em Condado. Isso. Que é uma cidade conhecida principalmente pela dança do cavalo marinho. A gente já conversou aqui sobre como, de certa forma, a arte nordestina sempre permeou a sua vida. Mas já teve alguma experiência com o cavalo marinho? Não, sou apenas fã do cavalo marinho. Tive a felicidade porque eu sempre fui metido a escritor, sabe? E ainda adolescente, eu escrevi em Condado o jornal O Brasinha. Eu tinha meus 14 ou 15 anos. E depois, em 1984, eu escrevi o jornal A Enxada, que era uma homenagem ao trabalhador rural. E tive a felicidade de publicar um artigo sobre o cavalo marinho de Condado, quando o meu amigo Bio Alexandre, que é mestre de cavalo marinho, estava sendo estudado por alguns estudantes de uma universidade da França. E eu publiquei um artigo no jornal A Enxada sobre o cavalo marinho. Mas eu não tenho uma ligação muito forte com o cavalo marinho, mas gosto muito. Gosto muito e conheço todos os mestres de lá, conheço todos os brincantes. Gosto demais e acho que é uma felicidade muito grande saber que Condado é a terra do cavalo marinho. Sim. Além de ter repentista, de ter cordelista, de ter cirandeiro, de ter maracatu, mas o cavalo marinho para mim, eu assisti há algum tempo uma entrevista no programa de Jô Soares e esqueci o cara que era entrevistado, mas é um cantor de cavalo marinho, não sei se foi Ciba, acho que foi Ciba, e ele disse que o cavalo marinho no mundo só existe em 3 lugares: Condado, Aliança e Itambé. Eu acho que hoje já tem mais, né? Porque até no Recife tem Olinda, né? Acredito que sim. Deve ter. Mas surgiu na nossa região. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. E esse título de Condado tem de ser terra do cavalo marinho, para mim é uma maravilha. Sim, sim. Uhum. Mudando um pouco de assunto, qual a diferença entre cordel e repente? A diferença do cordel para o repente é a forma de fazer. Na realidade, a gente tem o mesmo estilo de métrica, de rima. Tudo que o repentista faz, eu sei fazer no papel. Mas a gente é conhecido como poeta de bancada. Porque eu faço a cestilha, uma septilha, uma décima, um decassílabo, um galope. Mas eu não faço de improviso. A diferença é essa. O repentista ele faz de improviso. É por isso que é de repente. Porque é no improviso. Você dá o tema ou você dá o mote e ele faz o verso na hora. Sim. Se você me der o tema ou o mote, eu escrevo.
Agora eu vou gastar algumas horas escrevendo. E a gente tem essa vantagem de escrever e poder corrigir, né? Sim. O repentista não pode. Porque ele faz na hora. Então, da maneira que ele fizer, tá certo ou errado, tá sendo publicado, tá sendo ouvido. E você já teve alguma experiência com repente? Não, eu inclusive tenho alguns amigos que são cordelistas e são repentistas, que é o caso de Sérgio Ricardo. E também hoje tem uma modalidade interessantíssima que eu acho que vocês poderiam procurar, até trazer para o programa de vocês, que são os poetas que fazem mesa de glosa. Que a mesa de glosa, ela é parecida com o repente. A única diferença é que o repentista tem a viola. Ele faz o repente acompanhado com a viola. E o glosador, que faz a mesa de glosa, ele faz sem viola. É uma mesa rodeada com 8, 10 poetas. Alguém dá uns temas e eles fazem os versos na hora, como o repentista faz. Mas só que eles fazem declamando e não cantando. Essa é a diferença. Nunca tentei fazer porque não é fácil. Porque eu costumo dizer o seguinte, e que é a realidade. Repentista e cordelista não é a mesma coisa. Sim. Essa é a grande diferença. Existem cordelistas que são repentistas e existem repentistas que são cordelistas. Mas há pessoas que são só repentistas e outros que são só cordelistas. Sim, no meu sim. caso, eu sou só cordelista. Infelizmente, gostaria muito de fazer de improviso, mas não é fácil. Eu imagino. Então, antes de ir pro intervalo, você poderia ler um cordel pra gente, recitar um cordel? Tem um cordel que eu gosto muito e que eu fiz para comparar o tempo da minha infância, que já tem mais de 50 anos, com a de vocês, com a infância de hoje em dia, que chama-se No Tempo da Minha Infância. Que eu digo assim: no tempo da minha infância, nossa vida era normal. Nunca me foi proibido comer muito açúcar ou sal. Hoje tudo é diferente. Sempre alguém ensina a gente que comer tudo faz mal. Bebi leite ao natural da minha vaca quitéria e nunca fiquei de cama com a doença séria. As crianças de hoje em dia não bebem como eu bebia para não pegar a bactéria. A barriga da miséria tirei com tranquilidade. Do pão com manteiga e queijo, hoje só resta saudade. A vida ficou sem graça. Não se pode comer massa por causa da obesidade. Eu comi ovo à vontade, sem ter contraindicação, pois o tal colesterol, para mim, nunca foi vilão. Hoje a vida é uma loucura. Dizem que qualquer gordura não mata do coração. Com a modernização, quase tudo é proibido, pois sempre tem uma lei que nos deixa reprimido. Fazendo tudo que eu fiz, hoje eu me sinto feliz só por ter sobrevivido. Eu nunca fui impedido de poder me divertir. E nas casas dos amigos, eu entrava sem pedir. Não se temia, galera, pois naquele tempo era proibido proibir. Vi o meu pai dirigir numa total confiança, sem apoio, sem airbag, sem cinto de segurança. E eu no banco de trás, solto igualzinho aos demais, fazia maior festança. No meu tempo de criança, por ter sido reprovado, ninguém ia ao psicólogo, nem se ficava frustrado. Quando isso acontecia, a gente só repetia, até que fosse aprovado. Não tinha superdotado, nem a tal dislexia. E a hiperatividade é coisa que não se via. Falta de concentração se curava com carão, e disso ninguém morria. Nesse tempo se bebia água vinda da torneira, de uma fonte natural ou até de uma mangueira. E esta água engarrafada, que disse esterilizada, nunca entrou na nossa feira. Para a gente era besteira ter perna ou braço engessado, ter alguns dentes partidos ou um joelho arranhado. Papai guardava veneno em um armário pequeno, sem chave, sem cadeado. Nunca fui envenenado com as tintas dos brinquedos. Remédios e detergentes se guardavam sem segredos. E descalço na areia, eu joguei bola de meia rasgando as pontas dos dedos. Aboli todos os medos apostando umas carreiras em carros de rolimã sem usar cotoveleiras. Para correr de bicicleta, nunca usei, feito um atleta, capacete e joelheiras. Entre outras brincadeiras, brinquei de carrinho de mão, estátua, jogo da velha, bola de gude e peão, de mocinhos e cowboys, e até de super-heróis que eu vi na televisão. Eu cantei Cai-Cai Balão, Palma é Palma, Pé é Pé, Gata Pintada, Esta Rua, Pai Francisco de Marré. Também cantei Tororó, brinquei de escravo de Jó e o sapo não lava o pé. Com anzol e jereré, muitas vezes fui pescar, e só saía do rio para ir para casa jantar. Peixe nenhum eu pegava, mas dos banhos que tomava, dão prazer em recordar. Tomava banho de mar na estação do verão, quando papai nos levava em cima de um caminhão. Não voltava bronzeado, mas com o corpo queimado, parecendo um camarão. Sem ter tanta evolução, o PlayStation não havia. E nenhum jogo de vídeo naquele tempo existia. Não tinha videocassete, muito menos internet como se tem hoje em dia. O meu cachorro comia o resto do nosso almoço. Não existia ração, nem brinquedo feito um osso. E para as pulgas matar,
Nunca vi ninguém botar um colar no seu pescoço. E ele achava um colosso tomar banho de mangueira. Ou numa água bem fria, debaixo de uma torneira. E a gente fazia farra, usando sabão em barra para tirar sua sujeira. Fui feliz a vida inteira sem usar um celular. De manhã ia para aula, mas voltava para almoçar. Mamãe não se preocupava, eu sabia que eu chegava, sem precisar avisar. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, pois o meu pai me mostrava que para ter dignidade, o trabalho era importante, para não me ver adiante e para a marginalidade. Mas hoje a sociedade esta visão não alcança e proíbe qualquer pai dar trabalho a uma criança. Prefere ver nossos filhos vivendo fora dos trilhos no mundo sem esperança. A vida era bem mais mansa, com um pouco de sensatez. Eu me lembro com detalhes de tudo que a gente fez. Por isso tenho saudade. E hoje sinto vontade de ser criança outra vez. Obrigado. Minha gente, que coisa linda. Fátima Gomes, ela comentou agora, eita, ele é do meu tempo, eita, coisa boa, nossa infância. Muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente faz uma rápida pausa e já voltamos aqui com Cuscuz com o quê? Agora são 12 horas e 21 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo. Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com o Cuscuz com o quê? Na Universidade Paulo Freire. Hoje estamos recebendo o jornalista Ismael Gaião. Muito bem, Ismael, você também é engenheiro agrônomo. Isso. Com doutorado em melhoramento genético de plantas. Estou certo? É verdade. Como é que você chegou nessa área? Conta pra gente. Eu acho que é coisa do acaso, sabe? Vocês sabem disso, que a gente quando vai fazer vestibular, antigamente o vestibular, hoje tem outros nomes aí, né? Eu não sei nem o nome. Sisu, um bocado de coisa assim. Não, é tanta sigla que até a gente não sabe direito. A gente era vestibular, e o vestibular você tinha 3 opções. Eu vim de Condado estudar no Recife, fiz até o 2º ano do 2º grau no interior e vim fazer o 3º ano no Recife. Cheguei aqui perdido, mais perdido que segue em tiroteio. Chegava na sala de aula, não entendia nada, aquele negócio de trigonometria que eu nunca vi, aquele negócio de química, olha, pensa uma coisa enrolada. Ficava perdido, era eu. Aí eu fui estudar, né, no Colégio ADE, que não existe mais, e fiz o vestibular. Meu pai doido que eu fosse engenheiro, aí eu botei engenharia mecânica, civil e elétrica. Não cheguei nem perto. Aí fui fazer vestibular de novo, aí eu fiz o cursinho, aí já fui no Colégio União. Aí quando eu fiz o cursinho, eu já percebi que eu tinha que saber escolher as opções, para passar, né. Aí eu botei a primeira opção, engenharia civil, 2º, agronomia e 3º, licenciatura. E passei na 2ª opção de agronomia. Obra do acaso, eu não pretendia fazer agronomia, mas graças a Deus foi bom para mim. Foi bom porque eu fiz o curso de agronomia e praticamente eu vivo dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Porque eu fiz agronomia lá, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado e trabalho lá
há 30 anos. Então eu me criei dentro da Universidade Rural de Pernambuco, que eu gosto muito. É coisa boa. E trabalho na minha profissão de engenheiro agrônomo e com a área que eu fiz o doutorado, que é melhoramento genético de plantas. Eu trabalho com melhoramento genético de cana-de-açúcar. Nós temos um programa chamado Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar, que é ligado à RIDESA, que é uma rede interuniversitária para desenvolvimento do setor sucroalcooleiro. São 10 universidades federais do Brasil que trabalham com pesquisa de cana-de-açúcar. E uma delas é a nossa estação de cana-de-açúcar de Carpina, que pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olha aí que coisa, né? E Bacana. temos o prazer de dizer que das canas plantadas no país inteiro, 77% são canas RB. São canas criadas pelos programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar da RIDESA. Inclusive a nossa estação de cana-de-açúcar de Carpina este ano está liberando uma variedade chamada de RB 041443, que já é uma das canas mais plantadas no Nordeste e vai ser liberada este ano e é fruto do nosso trabalho como pesquisador de cana-de-açúcar. Rapaz, o senhor é cordelista, é doutor em negócio de cana-de-açúcar, o senhor... É muitas coisas. Rapaz... Mas o bom mesmo é ser cordelista. É impressionante, Marcela. Então, Ismael, em 2009 você participou do concurso de poesia recitado na Fundação Cultura da cidade do Recife, né? Exato. Que você recitava seu primeiro lugar no júri popular e o quarto no júri técnico, com o seu poema Menino de Rua. Como foi a experiência para você? Foi uma, como considero também, obra de acaso e influência dos amigos. Eu fazia parte da Unicordel, União dos Cordelistas de Pernambuco, que tinha como presidente o meu amigo Zé Honório, através do meu trabalho de agronomia. Eu estava emprestado à Emater, e em Goiânia, eu passei 7 anos entre Condado e Goiânia trabalhando na Emater, emprestado pela universidade. E Zé Honório era um dos gerentes do Banco do Nordeste. Então, ela se encontrava muito, porque eu fazia projetos para os agricultores, as comunidades rurais, associações cooperativas, tal, assentamentos, e conheci Zé Honório. Em 2009, eu vim para o Recife, eu voltei para o Recife, voltei para a universidade, voltei para o Recife, e encontrei Zé Honório e ele me convidou para fazer parte da Unicordel, União dos Cordelistas de Pernambuco. Porque ele já conhecia alguns cordéis meus. E na Unicordel eu comecei a declamar, que eu não declamava, eu escrevia, mas não declamava. Comecei a declamar com os amigos, na brincadeira do grupo da Unicordel, e depois começamos a participar de eventos das universidades, particulares e públicas, das escolas, em praça pública. A gente tinha muito trabalho de declamação de poesia. E eu tive a felicidade de ser selecionado por Honório e alguns colegas entre os 20 declamadores da Unicordel. E o primeiro poema que eu declamei para eles foi o meu poema Menino de Rua. Depois eu declamei No Tempo da Minha Infância, É Assim que a Gente Fala, que é a linguagem nordestina. E os amigos me incentivaram a participar desse concurso da Recitata, que eu nem sabia que existia. Mas já estava há alguns anos já a Recitata. Então eu me inscrevi, na dúvida em que poema eu apresentava. Eu queria apresentar No Tempo da Minha Infância, que eu gosto demais. Mas o tempo não deixava, porque era só 3 minutos para você declamar. E aí, o que eu também não sabia é que você, além da declamação, tinha a parte de a performance do declamador, que também estava em julgamento. E é justamente isso que via a parte do júri técnico. Então, eu, aconselhado pelos amigos, eu fui declamar Menino de Rua. E Menino de Rua é um poema que eu fiz de uma raiva que eu tive de duas mulheres. Minha filha estudava no Colégio Salesiano e eu fui buscar minha filha na aula de balé. E quando eu cheguei lá, fiquei na portaria, lá na escadaria, esperando ela sair da aula de balé, duas mulheres estavam conversando e metendo cacete no menino de rua, dizendo que os meninos eram marginais, que não tinha futuro, que ia ser tudo bandido. E uma delas disse que se pudesse mandava matar tudinho, porque não tem futuro. Eu guardei essa raiva delas, não me meti na conversa delas, que eu nem me meti na conversa delas. Fui para casa, jantei, me tranquei no quarto e escrevi um poema respondendo a elas. E aí apresentei esse poema para os colegas, eles pediram para me aconselhar a participar do concurso. E eu fui, na expectativa apenas de apresentar um trabalho meu, só isso. Aí tive a felicidade de ganhar o primeiro lugar no júri popular e o terceiro lugar no júri técnico, quarto lugar no júri técnico. Para mim foi uma felicidade enorme. E a partir daí, eu fui reconhecido como poeta
pelos poetas que eu admiro, que são os poetas do sertão de Pernambuco, do Pajeú, onde a gente tem um celeiro de poetas em toda a cidade do sertão do Pajeú de Pernambuco. Verdade. Como tem no Cariri da Paraíba. E aí eu passei a ser conhecido por eles e fiquei muito feliz. 2009 para mim foi um ano de graça, da graça mesmo, da poesia. Vamos aplaudir, porque essa história, né? Eu poderia, Você- inclusive, declamar esse poema, se vocês quiserem. Declame, por favor, vá. Tem que Agora. ter, né? Por favor. Para me apresentar, me disseram lá que a performance era importante, eu não sabia disso, né? Aí eu me vesti de menino de rua, de bermuda, com um papelão debaixo do braço, uma garrafinha de cola, um chapéu virado para trás, né? E cheguei lá e eu disse assim, olhando para o júri e para o público: eu vi sua indiferença quando você me olhou, mas por favor pare um pouco e pense no que eu sou. Se eu sou pequeno assim, é que a vida não deu a mim o direito de crescer. Eu vivo, ó Deus nos acuda, e preciso de uma ajuda para poder sobreviver. Seu filho nasceu feliz, pois para dormir teve berço. Eu também seria assim se ao menos tivesse um terço. Porém, o que me sobrou foi a rua onde estou e não as bancas da escola. Sem estudo e sem comer, ao invés de aprender a ler, aprendi a cheirar cola. Não me trate por bandido, porque bandido eu não sou. Se aprendi a pedir, a vida é que me obrigou. Se eu pudesse escolher, juro que eu queria ser um menino educado, filho de gente granfina, com casa boa e piscina, com saúde e alimentado. Você passa no seu carro, da vida toda contente, me olha de cara feia como se eu não fosse gente. Mas saiba que, como os seus, também sou filho de Deus. Apenas não tive a sorte de ser filho da senhora. Por isso eu lhe peço agora, não deseje a minha morte. Se não quer me fazer bem, o mal também não me faça. Porque eu não sou culpado de viver nessa desgraça. Passando necessidade, vejo que a sociedade, esta sim, é a culpada. Porque na sua ganância, só quer tudo em abundância, deixando o povo sem nada. Eu não sei o que é carinho, porque mamãe não me deu. Pois em toda a sua vida, sofreu tanto quanto eu, vivendo para trabalhar, apenas para sustentar os seus filhinhos com vida, vive na infelicidade, e ainda na flor da idade já é uma velha sofrida. Eu sei que na sua casa tem uma linda cadela. Eu já seria feliz se vivesse igual a ela. Pois ela tem boa vida, carinho, banho e comida, cada qual no seu horário. E também quando adoece, eu sei que logo aparece um médico veterinário. Skate, patins, videogame, seu filho tem desde cedo. Eu em toda a minha vida nunca ganhei um brinquedo. Sou pequena e magricela, sem ter nenhuma chinela para proteger meus pés. Vejo o seu filho lindo, ganhando e sempre pedindo, que já tem mais de 10. Sem poder me alimentar, mamãe me mandou para o mundo, mesmo guardando em seu peito um sofrimento profundo. Eu hoje vivo a pedir, sem ter para onde ir, pois meu teto é sol e lua. No mundo sem esperança, sem direito a ser criança, eu sou menino de rua. Obrigado. Muito lindo, muito lindo. Obrigado. Uma excelente forma de falar sobre o assunto, né? É um cordel emocionante, né? A gente sente que coisa linda. Muito obrigado, Ismael, por ter... Obrigado a vocês. por ter escrito algo tão bonito assim pra gente. Realmente é um texto que a gente percebe por que você recebeu tanta atenção né, na recitata. Muito bom. E fiquei muito feliz. Logo antes de você recitar, você falou que você guardou a raiva, né? É. Eu fiquei pensando aqui, eu tenho tanta raiva guardada para escrever cordel também. Pois é, rapaz. Né? Deveria fazer Final isso. de semestre na universidade, né? Tem Quem muito é assunto bom, estudante né? sabe como é, né? Trabalhos frustrados, e aí vai acumulando. Professor que gosta de agradar a gente, né? Aí a gente... Tem muito cordel dentro de mim, eu acho. Só falta, sabe, Parar aprender. pra escrever. Parar para escrever. Marcela? Então, em 2001 você lançou o livro Uma Concha de 100 Retalhos. Fala um pouco aí sobre esse livro. Uma coxa sem retalhos. Ainda em 2009, eu comecei a pesquisar na internet se tinha alguma coisa sobre meus poemas. E aí eu achei o blog Jornal da Besta Fubana, do grande escritor e meu amigo Luiz Berto, que tinha um poema meu, que outro escritor lá, colunista, publicou. E aí eu fiquei contente, né? Mas o Jornal da Besta Fubana era um jornal interativo, você chega lá e comenta e participa, e eu comecei eu fiz um comentário de que aquele poema era meu,
fiquei muito feliz, agradeci pela publicação de um poema meu, que eu não lembro nem qual era, mas era um cordel meu. E aí Luiz Berto me chamou, me convidou, depois de algum tempo, para ser colunista do jornal da Bicha Fubana. E eu passei uns 3 ou 4 anos escrevendo no jornal. Então, quando eu escrevi 180 artigos, eu resolvi fazer um livro com esses artigos. Aí eu selecionei 100 artigos e fiz o livro Uma Coxa Sem Retalhos. Porque quando ele me convidou, ele disse, olha, crie sua página, bote um título para ela e escreva o que você quiser. De poesia, de política, do que você quiser. Aí eu denominei a página de Coxa de Retalhos e nela eu escrevi, até aquela data, 180 artigos. Selecionei 100 e publiquei o livro Uma Coxa Sem Retalhos. Esse livro, por coincidência, tem a participação de 100 poetas. Porque os meus amigos que participavam do Jornal da Bicha Fubana, sendo colunista ou leitor, fazia qualquer comentário sobre meus poemas, sobre meus artigos, eu também publicava o comentário deles. E aí pedi a permissão deles para botar no livro. E no livro tem 100 poetas, por coincidência, que é Uma Coxa Sem Retalhos. E foi publicado em 2011 pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Muito bom. Para mim foi uma felicidade muito grande, que foram 700 livros que eu ganhei e eu só tenho 4 em casa. Não vendo por dinheiro nenhum. Tem que deixar uns em casa mesmo. Um dos seus cordéis mais famosos, um dos seus cordéis assim, que ganhou mais projeção é o seu Lunga Tolerância Zero. Verdade. Né? Como veio a ideia de construir esse cordel? Eu sou como de minha mulher, sabe? Eu sou muito amostrado, sabe? Aí, cordéis sobre o seu Lunga tem demais. Muita gente escreveu sobre o seu Lunga. E muitos cordéis bons, inclusive. Eu, através da Unicordel, eu participava da FENEARTE, da Bienal do Livro. E muitas vezes a gente botou um stand da própria Unicordel e alguns cordelistas tomavam conta, vendendo cordéis de todo mundo. Eu fiz parte dessa organização também. E depois eu fiz um stand meu e de Felipe Júnior, que é meu parceiro do CD Causas e Cordéis. E comecei a observar os títulos de seu Lunga. E comecei a ler os livros, os cordéis de seu Lunga que o pessoal escrevia. E percebi que eles se preocupavam muito em contar a história de seu Lunga. Dizer que seu Lunga era um cearense, lá, que morava lá no Crato, no Barbalha, por ali. E que era um cara muito grosso, que você não podia fazer uma pergunta besta, que ele fazia uma resposta grossa. Aí eu tive a ideia de fazer um cordel diferenciado. Eu digo, eu vou fazer um cordel que vai se chamar Seu Lunga Tolerância Zero, mas não vou contar a história de seu Lunga. Eu vou contar piadas de seu Lunga. E aí eu selecionei. Pesquisei muito na internet. Peguei piadas que era a resposta que seu Lunga dava. Peguei de programas de humor da televisão, de vários programas de humor. Inclusive tinha um que era Tolerância Zero, num programa de humor que eu esqueci o nome dele, rapaz, era muito bom. E o refrão que ele usava era Tolerância Zero. E era peguei. Da Praça é Nossa, eu lembro. Eu não sei se era Praça é Nossa, mas tinha um cabaré que falava que era Tolerância Zero. Tolerância Zero. Na TV. Chico Anísio era? Era no programa Chico Anísio, não era? Era, eu acho que. Era no programa de humor disso aí. Disso, minha gente. E o cabra era muito bom. Aí eu peguei algumas piadas dele, comecei a pesquisar na internet. E peguei as piadas do dia a dia que o povo conta. Das grossas, dessas pessoas que não gostam de ouvir pergunta besta e tem resposta grossa. Aí eu escrevi o cordel, Seu Lunga Tolerância Zero. Eu poderia declamar ele também para vocês. Pronto. Pelo menos algumas estrofes. E eu digo assim: eu vou falar de seu Lunga, um cabra muito sincero, que não tolera burrice nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Ao entrar no restaurante, logo depois de sentar, o garçom lhe perguntou: o senhor vai almoçar? Lunga disse: não, senhor. Chame o padre, por favor. Vim aqui me confessar. Seu Lunga estava deitado na cama sem se mexer. E um amigo idiota perguntou a lhe bater: o senhor está dormindo? Lunga disse: estou fingindo e treinando para morrer. Lunga olhou para o relógio na frente de Gabriela. Quando menos esperava, ouviu a pergunta dela. Lunga viu que horas são? Ele disse: não, vi não, olhei para ver a novela. Seu Lunga estava pescando quando chegou o viriato. Perguntando: aqui dá peixe? Lunga disse: isso é boato. No rio só dá tatu, paca, cutia e teju. Peixe tá dentro do mato. Lunga trazia da feira, já em ponto de tratar, uma cabeça de porco. Quando ouviu alguém falar: vai levando para comer? Ele só foi responder: vou levando para criar.
Lunga entrou numa loja lá perto de Itaqui. Tem veneno para rato? Temos o melhor daqui. Vai levá-lo, está barato. Vou buscar o rato para vir comer aqui. Lunga indo ao enterro, encontrou Zeca Passivo. Seu Lunga, para onde vai? Pro enterro de Bio Ivo. E seu Bio Ivo morreu? Não, isso é engano seu, vão enterrar ele vivo. Jacó estava querendo apostar no milhar. Vendo Lunga numa banca, disse, agora eu vou jogar. E foi gritando dali, Lunga, passa bicho aqui? Passa assim, pode passar. Na porta do elevador, esperando ele chegar, seu Lunga escutou um beijo pro seu lado perguntar, vai subir nesse momento? Não, que meu apartamento vai descer para me pegar. Se encontrar com seu Lunga, conversa, mas com cuidado, pois ele pode ser grosso, mesmo sendo educado. Eu já fiz o meu papel, recitando esse cordel. A vocês, muito obrigado. Obrigado, gente. E você chegou a conhecer ele? Você já conheceu o seu Lunga? Infelizmente não, eu tive no Ceará esse ano, fui dar um passeio com minha esposa no sertão de Pernambuco. E gostei muito, que eu gosto muito do sertão e andei o sertão quase todo, de carro com minha esposa. E fui até o Ceará. Fui na casa de seu Lunga, mas ele já tinha falecido. Ele faleceu, acho que o ano passado, ou faz 2 anos, por aí. Faz um tempinho já. E a família dele não gosta dessa história de seu Lunga, sabe? Aí eu fui tentar falar com a esposa dele, a viúva. Fui tentar falar com as filhas, mas não deixaram não. Não abriram a porta pra mim de jeito nenhum. Eita. Aí eu fotografei a casa dele, mas infelizmente eu não tive prazer de encontrar com ele. Muito bom. E você que nos acompanha pelo Facebook, tem alguma questão ou comentário para o nosso convidado? Interaja com a gente. Agora são 12 horas e 42 minutos. A gente volta rapidinho na rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Você quer que eu mostre uma estrofe desse folheto Ansiedade Lasca a Gente? Me lasca mesmo. E eu digo aqui, olha, eu começo aqui, ó. A bronca triste começa com a preocupação da mente preocupada com o dito ganha-pão. Geralmente, o financeiro, o problema de dinheiro, inicia a danação. O gasta mais do que pode, o querer tudo agora, o gostar de um fiado, o emprestado na hora, o salário fica pouco, é um negócio de louco, o dinheiro vai embora. Olha, a melhor plateia em linha reta da América Latina. Eita! Gostei, o nome da plateia vai ser Caxangá agora. É isso. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta na Rádio Universitária 820 AM, ao vivo com o Cuscuz com Quê? Um programa voltado para o nosso país, o Nordeste. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo o cordelista Ismael Gaião. Bom, Ismael, eu tô vendo aqui, você trouxe CDs daqui. Como é que foi criar Causos e Cordéis com o Felipe Júnior? Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque a gente tava no de Cordel e alguns colegas me convidaram para gravar um CD comigo, de poesia declamada. Mas eu era muito inseguro em termos de gravar um CD. E foi dando um tempo, dizendo que não tinha condições agora, deixa eu pensar mais, deixa eu amadurecer a ideia, deixa eu me profissionalizar mais como declamador. Mas nesses recitais, eu conheci muita gente boa, muita gente declamava, muita gente boa. Como Cícero Lins, Alan Salles, Edgar Diniz, Suzana Moraes, muitos cordelistas, declamadores muito bons. E Felipe Júnior também é um cara que tem uma presença de palco muito boa, é um grande declamador, um grande poeta. E ele me convidou para gravar um CD. Eu gostei da ideia e nós fizemos em 2010 o CD Causos e Cordéis, onde eu declamo 5 poemas de minha autoria e mais 3 de outros poetas. E Felipe Júnior também declama 8 poesias, 5 dele e 3 de outros poetas. Então nós fizemos o CD Causos e Cordéis em 2010 e 5 anos depois fizemos, por falta de criatividade do título, sabe? Causos e Cordéis 2, em 2015. Continuação. No mesmo estilo, com 16 poemas, cada um declamando 8. Dos 8, 5 de minha autoria e 3 de outros poetas. E foi muito bom, porque a gente, ainda hoje, modéstia à parte, quando a gente declama, a gente vende bem esses CDs. Todos os dois. Muito bom.
Inclusive, o que eu declamei aqui, Menino de Rua, No Tempo da Minha Infância, Seu Longa Tolerância Zero, estão nesse primeiro CD, Causas e Cordéis. Em volume 1. Volume 1. Muito bom. Muito bem. Marcelo? Ismael, quais conselhos você daria a um jovem que quer se interessa, quer ser cordelista, ser cordelista? O conselho? Escrever. Ler muito. Porque eu digo sempre o seguinte, quando eu dou minhas palestras de cordel, eu digo sempre o seguinte: seja escritor, seja poeta da poesia moderna, da poesia marginal, da poesia de cordel, você não consegue escrever se você não ler. Você tem que ler muito para poder escrever. Porque o assunto que você vai desenvolver no cordel, você tem que conhecer bem esse assunto. E não só conhecer bem esse assunto, você tem que saber se expressar. Porque o cordel tem o que a gente chama de métrica, rima e oração. E a oração do cordel é aquela sequência lógica do assunto, como quem faz uma redação. Uma redação tem que ter começo, meio e fim. Então quem não lê muito, não escreve. Só se escreve porque sabe ler, porque costuma ler. Então o conselho que eu dou é que pode tentar, porque não é difícil. O cordel tem algumas regras, algumas métricas que a gente tem que seguir. A métrica, a rima, a oração, a tonalidade, porque muitos versos têm as sílabas tônicas que elas formam a melodia. Como você dizer, por exemplo, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. A gente tem duas frases que a gente considera dois versos, é um mote. Mas se você diz, imagine o Brasil ser dividido, tem 10 sílabas, e das 10, as sílabas tônicas são na terceira sílaba, na sexta e na 10ª. Então essas coisas você tem que aprender. Parece difícil, mas não é. Porque, por exemplo, uma prova de que a gente consegue escrever e consegue falar poeticamente e metrificado. Nós nordestinos temos uma qualidade muito boa de falar metrificado. Geralmente a gente fala cantando e fala metrificado, com as 7 sílabas que a gente considera no cordel. Por exemplo, meu cordel no Nordeste é diferente, é assim que a gente fala. Eu comecei a escrever o cordel e eu não tinha título para o cordel. Eu estava falando sobre a linguagem nordestina. Minha esposa, que não tem nada a ver com poesia, que não escreve nada de poesia, apenas gosta de ouvir. Quando eu estava escrevendo cordel, eu digo, não sei que título eu dou esse cordel. Aí ela disse, não é linguagem nordestina? Então escreva assim. É assim que a gente fala. Então ela disse um verso metrificado, tem 7 sílabas. É assim que a gente fala. Então, não sei se essa doença pega, né? Porque eu falo muito de cordel dentro de casa. Aí ela aprendeu. Mas ela não sabe o que é métrica, o que é rima, e fez um verso que ficou o título do meu cordel. O meu cordel chama-se, no Nordeste é diferente, é assim que a gente fala. Mas eu costumo declamar o poema que eu tiro de dentro do cordel, que chama-se É Assim que a gente fala. Então, o conselho que eu dou para a juventude é que não é difícil. Preferencialmente, procure participar de uma oficina de cordel. Muita gente boa da oficina de cordel. Alan Salles, Cícero Lins, Madalena Castro, Felipe Júnior, Paulo Moura. Eu também dou oficina de cordel, Meca Moreno. Então, muitos cordelistas dão oficinas de cordel. E não é difícil. Basta querer fazer e se fazer poeta, porque ninguém ensina ninguém a ser poeta. Ensina a escrever com as regras que o cordel tem. Mas, às vezes o cara não consegue ser poeta cordelista, mas é um poeta de versos clássicos, da poesia moderna, que também é poesia, né? Sim. Porque eu costumo dizer o seguinte: a poesia do cordel, eu sou exigente. Eu acho que se o cordel tem regra, a gente tem que seguir. Mas a poesia moderna é uma coisa tão magnífica, tão bonita, que você escuta, por exemplo, o poeta de poesia moderna, que ele se considera como poesia marginal, da Muribeca, eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Poeta da Muribeca. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. Mas ele diz um poema que é simplesmente isso: merece um tiro quem inventou a bala. Ele só diz isso. Mas é um poema completo. Ele disse o que queria dizer, transmitiu a mensagem que ele queria dizer. No cordel é diferente. A gente tem que ter uma estrofe, tem que ter uma glosa. Sim. Tem métricas, tem rima, tem oração, tem sequência de rimas. Isso aí a gente aprende. Não é difícil não, é só querer. Mini, e veja como realmente o cordel é uma arte, né? Tem toda uma beleza
por trás dela, né? E por falar em cordel, o Alan Salles, que ele já tem praticamente um quadro nesse programa, porque ele sempre manda um trecho, né, de um cordel, sempre homenageando o entrevistado, e ele mandou assim para o senhor hoje: salve Ismael Gaião, que cordel faz instigado a brilhar numa ribalta do cordel em nosso estado, que na rádio vai chegando, sua prosa desfiando no cuscuz bom arretado. Muito bom. Alan, além de grande cordelista, grande cantor e compositor, musicista, né, que toca violão muito bem, ele faz verso de improviso, coisa que eu não faço, mas ele faz verso de improviso. Essa septilha que ele fez aí, perfeita, homenageando o entrevistado, e tudo correto, tudo na métrica, na rima, na oração, muito bom. Alan é um grande cordelista, além de músico e compositor. E aí, tá vendo? Esse cuscuz é muito cultural. Então, agora que estamos no mês de junho, você gosta das culturas de São João, da festa junina? Eu gosto demais. E qual a sua parte favorita? Qual a sua parte favorita de São João? Qual a sua parte favorita de São João? O forró. O forró autêntico. Você gosta de forró raiz? Tem um bocado de gente chamando de forró, um bocado de coisa chamando de forró, né? Inclusive, com todo respeito, algumas porcarias, o pessoal chamando de forró. Mas o forró verdadeiro, o forró de Pé de Serra, o forró de Maciel Melo, de Pedro Samurim, de Santana, de Flávio José, muita gente boa fazendo poesias em músicas de qualidade. Eu gosto muito de forró. Inclusive, eu tenho, como eu valorizo muito a cultura nordestina, eu tenho vários cordéis sobre o Nordeste. No Nordeste é diferente, é assim que a gente fala. O São João do Nordeste é o melhor do Brasil. Eu não sei declamar esse poema, mas no cordel, o São João do Nordeste é o melhor do Brasil, eu conto toda a história do São João do Nordeste, inclusive na quadrilha, contando os passos da quadrilha, os personagens da quadrilha. Então, eu gosto muito. Para mim, a melhor festa do ano é o São João. O segundo é o Carnaval. Muito bem. A gente já está chegando no final do programa e a gente ainda tem uma brincadeira para fazer no final. Mas eu queria fazer uma pergunta. O senhor tem um projeto em construção que a gente até já conversou aqui para esse ano, né? Fala um pouquinho para a gente aí. É porque o cordel, a gente teve a felicidade de, no ano passado, o cordel ser considerado patrimônio cultural e material brasileiro. Sim. Uma coisa que a gente já sonhava há muito tempo, a gente queria há muito tempo, e acho que muito merecido. Como eu completo esse ano 30 anos que eu escrevo cordel, uma coisa que acontece até sem pensar, né, que eu comecei escrevendo cordel para a família, para os amigos, e de repente estou com 30 anos já escrevendo. Então eu estou com um livro pronto que eu estou tentando publicar, que chama-se Antologia Poética 30 anos de Cordel. Nesse livro eu incluí 50 cordéis de minha autoria. Dentre os 60 e poucos que eu escrevi, eu selecionei 50 e estou tentando publicar esse livro, Antologia Poética 30 anos de Cordel. Se Deus quiser, daqui para dezembro ele sai. Muito bom. E quando sair, mande a mensagem para a gente fazer, né, a divulgação aqui. Com certeza, com o maior prazer. Muito bem. Vamos para a brincadeira, Marcela? Vamos lá. A gente vai fazer a seguinte brincadeira. Eu e a Marcela, a gente vai dizer uma palavra ou uma frase e o senhor completa com a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Muito e aí bem. a gente pode comentar a sua resposta, fica à vontade. Vamos lá? A primeira palavra é Nordeste. Nordeste. O que vem à sua mente? O Nordeste é sem igual. Muito bem. Na cultura brasileira. A segunda palavra é cordel. Cordel é a riqueza da poesia popular. O que é a vida? Difícil definir a vida, né? Difícil. A vida para mim é amigos, família, divertimentos com a família e os amigos, poesia, cultura popular. E o que é cultura? A cultura é o saber do povo. A cultura é aquela qualidade que o povo tem sem ninguém ensinar. Parte do próprio povo. Como o cavalo marinho, o maracatu, a ciranda, o repente, o cordel. Foi o povo que criou, não foram as escolas que ensinaram. Sim, sim. Isso é cultura. Arte.
a arte é meio complicado, né? Porque para mim, tudo que a gente faz por prazer é arte. Seja no teatro, seja no cinema, seja num palco declamando, seja escrevendo poemas, isso é arte. Um lugar especial do Nordeste. Minha terra, Condado, adoro. Um cordelista. Um cordelista? É. Rapaz, aí vocês me complicam. Eu sou fã de muitos cordelistas e tenho muitos amigos bons cordelistas. Mas eu vou dizer, um cordelista para mim, cordelista é Zé Costa Leite. Porque representa todos nós. Um cara que tem 95 anos, ainda escreve. Menino. E tem quase 1000 cordéis publicados. Opa! Muito bem. Realmente é algo impressionante. Além de ser xilogravador, ou xilógrafo, como alguns querem chamar, com obras espalhadas pelo mundo todo. Capas de cordel com xilogravura dele tem muitas. Uma expressão nordestina. Oxente, vice? Uma comida nordestina. Uma comida nordestina. Pamonha. Boa escolha. Tudo a ver com o mês, né? E já que o nome do programa é Cuscuz, com o que você come cuscuz com? Charque. Boa escolha Boa. também. Muito obrigado por estar com a gente nesse tarde. Foi muito bom ter foi muito bom. a sua presença aqui Obrigado conosco. a vocês, foi um prazer enorme. Espero voltar outras vezes. Vai voltar sim. Te chamo de novo. Parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia. O cuscuz de hoje está acabando. Esse especial com o cordelista Ismael Gaião teve a apresentação de um cabra bom chamado Henrique Jonatas. E de Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE. Posição de Henrique Jonatas e Marcelo Dourado. Nos trabalhos técnicos. João João Lucas, nas redes sociais, Adriele... Hermógenes e Beatriz Jatobá. Essas duas guerreiras aí. Grande equipe. Grande time. 3.000 pessoas, né? Que é maravilhoso. As músicas usadas durante o programa foram Dois Pulinhos, Um Xodó e Um Tom para Jobim, interpretadas pelos músicos Sami Barros, Paulinho Swing e Johan Bremen. Esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau, gente, até a próxima, às 12 horas, com mais Cruz com o quê? Fique agora com Sessão Kids, programa das áreas estudantes de rádio, TV e internet da Rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Até mais. ZYI 775